Boa tarde. Nós estamos aqui hoje para um bate-papo com os doutores Paulo de Abreu Leme e Paulo de Abreu Leme Filho. O Dr. Paulo de Abreu Leme é médico e o Paulo Filho é advogado. Ambos lançam amanhã o livro A Doença do Alcoolismo. Um livro onde eles relatam um pouco da doença em si, do alcoolismo, e um pouco do drama pessoal que os dois já enfrentaram em relação ao alcoolismo. Dr. Paulo, alcoolismo é uma doença, embora hoje muita gente ainda duvide disso e acha que é falta de força de vontade das pessoas. Como mudar essa concepção do público e até mesmo do poder público de passar a encarar o álcool como um grande fator de risco, não só para a doença do alcoolismo, como para outras doenças, outras dependências? Hoje a gente já sabe que o álcool produz umas pessoas, um determinado grupo, que hoje a gente considera em torno de 10% da população, que já nasce com a predisposição para, entrando em contato com o álcool, desenvolver a doença do alcoolismo. Hoje a gente sabe que o álcool, ao ser metabolizado, precisa ser metabolizado. E ao ser metabolizado, as pessoas que têm um déficit de enzima da metabolização do álcool podem desenvolver a doença do alcoolismo se entrar em contato continuadamente com o álcool. Então hoje a doença do alcoolismo já é bem conhecida, tanto na sua evolução como no seu diagnóstico, e é muito importante a informação de que a incidência da doença do alcoolismo é de torno de 10% da população e que as pessoas que estão desenvolvendo a doença procurem informações sobre isso. Não só as pessoas, mas como os familiares. Precisam ter a informação sobre a doença do alcoolismo. Agora, doutor Paulo, nem sempre só a informação resolve, né? Por exemplo, vamos partir para o caso pessoal do senhor, certo, que enfrentou a doença e que conseguiu, só por hoje, estar livre dela. Exatamente. O senhor já era médico, já atuante, já sabia, enfim, todos os males do álcool. E nem por isso essa informação foi suficiente para evitar. Não, mas eu não tinha essas informações. As informações sobre doença do alcoolismo e a ação do álcool no organismo e a predisposição a desenvolver uma determinada doença, as características de quem pode desenvolver essa doença, isso não é ensinado na faculdade de medicina. Isso daí não se considera isso. Em nenhuma das cadeiras, nem de clínica médica, nem de medicina preventiva. Hoje em dia, a doença do alcoolismo é muito pouco divulgada, não há divulgação, mesmo para a classe médica. E, inclusive, uma das incidências maiores da doença do alcoolismo é em médicos, que tem uma incidência muito grande da doença do alcoolismo. Quando, no caso pessoal do senhor, o senhor chegou à conclusão, eu estou doente, eu preciso me tratar? Quando eu tive muita desvantagem em relação à utilização do álcool. Que desvantagens são essas? Desvantagens do ponto de vista da perda de família, desvantagens de perda de trabalho, de emprego, né? E doenças, que a doença do alcoolismo determina doenças secundárias, tipo polineurite, uma série de doenças que advêm da doença do alcoolismo. Então, nessa fase, o doente quer parar de beber. Mas ele, por outro lado, ele está numa fase em que ele já está dependente do álcool. Então, ficar sem beber é muito ruim nessa fase. Não beber é pior ainda. Então, ele precisa desintoxicar, que é a primeira fase da doença do alcoolismo, do tratamento da doença do alcoolismo. E a desintoxicação, eu tive sorte de fazer num determinado local, que me deu uma série de informações durante 30, 40 dias, e de posse dessas informações, e eles propuseram que eu fizesse o tratamento. E hoje em dia, o melhor lugar para se tratar a doença do alcoolismo é em grupos de autoajuda. E eu fui encaminhado para um desses grupos, e há 26 anos que eu frequento esses grupos, para manter a minha doença controlada. E, por outro lado, procurei ter informações do ponto de vista técnico, estudar o que acontece, quais são as características dessa doença, como é que ela desenvolve, e está sempre sempre lembrando dessas características. Mas o fator principal é o doente começar a ter desvantagem em relação
ao uso do álcool. A hora que ele começa a ter desvantagem, ele quer parar, ele quer se livrar daquilo. Mas é nessa fase que ele está dependente. Então ele precisa de um tratamento mais efetivo. Paulo, você também viveu na infância, conviveu aí com um pai alcoólatra e sofreu aí na própria pele todos os males do alcoolismo, né? No seu caso também, você achou necessário buscar ajuda quando você começou a ter perdas significativas na sua vida. Dá para você contar um pouquinho para a gente quais foram elas? Então, na verdade, essas perdas que eu tive, né, elas foram muito determinadas tanto em função da convivência familiar quanto em função também da parte profissional, né? Eu desenvolvi a doença do alcoolismo e cheguei até a fase de dependência, né, que como meu pai mencionou, em que você ficar sem usar álcool é muito ruim. Você tem dificuldades, né, você demora, né, o dia demora mais para passar. Né? Isso foi gradativo? Foi gradativo. Assim, foi gradativo. Você bebeu pela primeira vez com quantos anos? Eu bebi a primeira vez, eu devia ter 16 anos, aproximadamente 16. Até mais ou menos aos 23, 24 anos, mesmo bebendo muito e usando bastante droga, né, eu consegui ter uma vida razoável, consegui estudar, né, consegui entrar na faculdade, né? Entrei na USP, consegui trabalhar, né, tive bons empregos. De 24 anos para frente, aí a dependência ficou mais forte, né? E aí eu perdi praticamente tudo, trabalho, faculdade. E o que era essa dependência? Assim, beber todo dia, beber até desmaiar, né? Então eu bebia todos os dias, né? Acordava em qualquer lugar, porque na verdade eu não dormia, eu desmaiava. E desmaiar, você desmaia em qualquer lugar. Então, às vezes eu desmaiava em casa, às vezes eu desmaiava na casa de algum conhecido e às vezes eu desmaiava em algum lugar desconhecido. Saía desse lugar, ia embora desse lugar. As primeiras 4 ou 5 horas do dia eu passava com extrema dificuldade, tremendo muito, suando. Que depois eu vinha saber melhor, são os sinais da síndrome de abstinência. E aí eu voltava a beber, né? Eu conseguia passar 4 ou 5 horas sem beber, bebia até desmaiar de novo, e assim sucessivamente todos os dias. Nessa fase da vida eu não tenho muita noção de quanto tempo isso durou exatamente, mas por evidências externas, né, que hoje eu consigo interpretá-las melhor, pelo menos 2 anos. Então teve um período da minha vida de 2 anos que eu sei que algumas coisas aconteceram, mas não sei exatamente quando. Até um momento em que meus pais, né, me chamaram em casa e colocaram muito claramente para mim as alternativas que eu teria. Né? Na verdade eu teria uma alternativa, né? Eles foram muito francos e muito objetivos. Eles falaram alguma coisa do tipo: você está doente e você precisa se tratar. Se você quiser se tratar, nós vamos ajudar você. O que você precisar fazer, nós faremos, né, junto com você. Se você não quiser, você não pode mais morar aqui em casa. Aí eu me assustei, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha recurso financeiro nenhum, não tinha recurso material, nenhum, né? Então provavelmente não, corrigindo, certamente eu iria para, como se diz aí no jargão popular, eu iria para o papelão, eu teria ido para a rua, né, que é o lugar que eu teria para ir. E aí eu resolvi me tratar. Aí eu já tinha perdas, mas essa perda seria muito complicada para eu lidar com ela. E aí eu comecei o meu tratamento. Para mim, não foi, eu não gosto de usar palavras, né, como fácil ou difícil. Mas o que me ajudou muito, né, foi que, como eu já tinha o exemplo do meu pai, eu tive convicção, eu tive absoluta certeza que eu conseguiria, porque era possível. Quando a gente tem um exemplo que a gente vê que é possível, e não é uma teoria, não é uma ideia, é um caso concreto, eu não tive dúvida que daria para fazer. Eu não tive dúvida que daria para fazer o tratamento, eu não tive dúvida que dava para me recuperar. E acho que isso, no fundo, é aquilo que a gente tenta fazer com o livro.
na medida em que a gente conta um pouco da nossa realidade, às vezes até chocante, né, para algumas pessoas que não estão tão acostumadas a lidar com o universo da dependência química, tanto de álcool quanto de drogas, o que a gente quer fazer é isso, é mostrar a nossa história e mostrar que é completamente possível, que é uma coisa que não é uma coisa que não tem saída, que não tem fim, né, porque as pessoas estão desamparadas. Essa é a sensação que a gente tem. E é só para isso que a gente escreveu o livro, né? Eu gostaria... Porque não é fácil também expor a vida dessa forma como vocês estão fazendo. Mas, por outro lado, é muito importante, né? Dar nome, sobrenome. É fundamental. Se você... Hoje em dia, né? Eu estou rigorosamente convencido disso e eu tenho tido essa experiência a partir, principalmente, depois que a matéria sobre o livro foi veiculada na Folha. Eu tenho uma sensação muito nítida de que realmente no primeiro momento você expõe coisas, né, da sua família, coisas das quais as pessoas não têm por que se orgulhar, né? Mas na medida em que você começa a expor isso, você sente que isso ajuda algumas pessoas. Então pessoas, né, que você convive cotidianamente, elas vêm até você e relatam um problema de um familiar, um problema de um parente, um problema de um conhecido, um problema de um amigo, um problema no trabalho. A gente sente que as pessoas têm um pouco de necessidade de conhecer casos concretos de dependência química, tanto de álcool quanto de outras drogas, e que as pessoas se recuperam. E não como uma teoria ou como uma tese, mas sim como a nossa vida mesmo. É claro que nem todos pensam assim, né? É claro que até pelo que a gente vê, existe uma coisa chamada preconceito, né? E eu acredito piamente que a questão do preconceito, ela é quebrada a partir do exemplo concreto de vida, né? Na medida em que você fala. Preconceito em relação ao alcoolismo? Olha, depende do que você entende por preconceito, né? Então eu vou te dar alguns exemplos muito simples, né? Que eu vejo no cotidiano, né? Você vai para uma reunião social profissional, por exemplo, né? Que é uma coisa super comum, super natural, todo mundo vai, né? É uma coisa até de comemoração, né? Até de coroação de um momento profissional bom. Se você pede uma bebida não alcoólica, né? A primeira coisa que você vai ver vai ser as pessoas desconfiarem de você. As pessoas vão olhar, falar, mas você não bebe por quê? E aí você fala, você pode dar 500 razões, né? Seja qual for, a pessoa não se conforma, né? E aí começa a coisa tipo, mas você está entre amigos, você pode se soltar, você pode confiar na gente. Já acabou a hora do expediente, né? Ou às vezes você ouvir brincadeirinhas, né? Um pouquinho mais assim, não vai mudar a minha vida, né? Mas são exemplos que a gente dá, mas bobinhas, né? Como por exemplo, né? Uma que aconteceu comigo, de eu pedir um refrigerante e o camarada do meu lado fala assim, agora você não vai pedir brigadeiro? Então, isso é uma coisa que a gente vê. Você quer ver um exemplo, coisinhas bobinhas, né, que você vê. Também numa ocasião social, num restaurante, havia uma promoção de vodka, de graça. Então tinha uma moça bonita, vestida, não me lembro como, mas vestida de um jeito diferente, dando vodka para as pessoas que adentravam ao ambiente. E eu expliquei para ela que eu não ia querer a vodka. E ela falava assim, mas é de graça. É de graça. Então, eu não digo preconceito, mas existe um ambiente propício para isso, mesmo em questão de relação de trabalho. Outro exemplo que eu posso te dar, né, e agora um pouco mais recente. Cada vez que as pessoas sabem, ou pelos meios de comunicação, ou pelo fato do livro ser lançado, ou através de outros contatos do âmbito pessoal que a gente tem, a primeira reação das pessoas, e isso você aprende com a prática, é um estado de torpor, choque. A pessoa fala assim, mas espera aí, mas você não é alcoólatra? Fala, não, eu sou. Não, você está de terno e gravata, você está bem arrumado, eu estou sentindo... Como se o alcoólatra fosse só aquele que está na rua. Eu estou sentindo até um cheirinho de perfume. Você está enganado, você não é alcoólatra.
E aí você fala, não, eu sou alcoólatra, eu tô parado de beber há 18 anos, mas eu sou. Aí a pessoa fala com convicção, como se fosse um tom professoral. Fala assim, então você é ex-alcoólatra. Aí você fala que não, enfim, né? As pessoas têm... E aí a segunda questão é, você não bebe nada? Não bebo nada. Mas no Réveillon você bebe. Você tem que falar, não bebo. No Natal, no seu aniversário, as pessoas têm muita dificuldade em aceitar o fato de que você não bebe na Copa do Mundo. Como você não bebe cerveja na Copa do Mundo? E aí, só para concluir, e aí você fala que não bebe, ela fala, sabe como que as pessoas falam? Fala, coitado. Coitado. É interessante isso, né? Como tem mais discussão em torno do não beber do que do beber, porque beber parece que faz parte já da vida das pessoas, né? Nós estávamos comentando anteriormente a própria relação das propagandas, beba com moderação, mas beba, né? Beba. Exatamente. Então, isso é cultural, doutor? Você já estudou tanto a doença do alcoolismo, o alcoolismo de uma forma geral. Por que o álcool é tão arraigado na vida das pessoas a ponto de acontecer situações como o Paulo mencionou? É porque o álcool, a primeira ação dele na pessoa é tirar a autocrítica. A primeira ação do álcool no organismo humano é bloquear a autocrítica. E a pessoa viver sem autocrítica é que nem estar no paraíso. É uma maravilha. Ele é o que ele quer, no momento que ele quiser. Ele vive uma coisa maravilhosa, ele não tem problema, esquece tudo. Acaba a autocrítica. Então, o álcool é uma droga que, agindo no organismo humano, provoca um bem-estar espetacular. Na pessoa que não tem a doença do alcoolismo, ele toma um pouquinho, quebra um pouquinho a autocrítica, ele se ambienta e saiu dali e acabou, resolveu o problema dele. Agora, para quem tem a doença do alcoolismo, que vai desenvolver a doença do alcoolismo entrando em contato com álcool, ele vai achar aquilo, numa primeira fase, muito bom. E como a doença do alcoolismo, a primeira fase, determina, por déficit enzimático, determina que ele tem uma tolerância muito grande ao álcool, então ele vai ter uma capacidade muito grande de beber e ainda viver normalmente, que é a primeira fase. Quando ele começa a ver que o álcool está criando problema para ele vai querer parar, não consegue, porque o organismo já está numa fase de dependência. Essa já é a segunda fase? Essa já é a segunda fase da doença do alcoolismo. Se ele parar, ele vai se sentir muito mal. Beber é ruim, não beber é pior ainda. E a terceira fase? A terceira fase é a fase de demência já. Então aí já não tem quase condições. E junto com a fase própria da doença do alcoolismo, vem as doenças caracterizadas, junto com a doença do alcoolismo. Vem as doenças físicas e as doenças emocionais, as doenças de origem psiquiátricas. Então, o indivíduo vai desenvolver problema hepático, problema pancreático, vai ter hipertensão, vai ter um aumento do processo de arteriosclerose, vai ter problema de infarto, vai ter problema pulmonar. O álcool desencadeia uma série de cânceres em vários locais, neoplasias características. O impacto nos sistemas de saúde é imenso do alcoolismo. É muito grande. O doente do alcoolismo é um doente muito caro para o sistema de saúde. É um doente que está, numa determinada fase da doença do alcoolismo, ele está praticamente sempre em hospital, em pronto-socorro, internado. E o pior é que ele é internado, trata-se a doença física que ele está apresentando naquele momento, e quando ele tem alta, ele desintoxica automaticamente. Mas quando ele volta para o meio normal dele, de vida, não é informado para ele, olha, você tem a doença do alcoolismo, você não pode se tratar, tem um lugar específico, procure assim, em determinado local. Não, é só falar para ele, olha, ele pergunta, doutor, eu posso beber? Agora que eu resolvi meu problema de fígado aí, melhorei bastante, eu posso, olha, com moderação. Com moderação. Ele sai de lá e a doença do alcoolismo tem uma característica muito ruim, uma característica muito ingrata, porque é uma doença progressiva sem retorno. A doença fica como que estacionada. Você parou de beber? Parou. A doença fica estacionada naquele ponto. No primeiro gole, ela não recomeça mais do início, ela recomeça do lugar em que parou.
Se naquela época que ele parou, ele já estava bem intoxicado, estava muito ruim a doença do alcoolismo, ele vai continuar, o primeiro gole ele volta ali naquela parte, naquele estágio em que ele parou. E vai desenvolver muito mais rapidamente, novamente, problema de intolerância, novamente problema e doenças físicas que vão fazer com que ele novamente procure o hospital, novamente se interne, na alta também, posso beber, desde que seja com moderação, tá? Porque desconhece a doença do alcoolismo. Então, a informação sobre a doença do alcoolismo, a informação como que se dá essa doença, como que se desenvolve, quais são os sintomas que a sociedade, as pessoas que estão perto podem fazer do doente, onde procurar ajuda. Isso é muito importante. Numa família em que uma pessoa está desenvolvendo a doença do alcoolismo, a família não sabe onde procurar. Ela vai procurar aonde que ela vai procurar. Então ela precisa ser orientada, saber, ter informações sobre a doença e ter informações também quais são os meios que a sociedade fornece para ela procurar um determinado tratamento. Agora, justamente, uma doença que tem tanto impacto social, financeiro, a gente deveria ter programas de prevenção, pensando não só, né, na doença em si, mas também de economizar dinheiro, né? Claro, é lógico, é claro. E por que a senhora acredita que nós não temos isso? Nós não temos isso porque não há informação sobre a doença para as pessoas que estão em determinados pontos da sociedade que deveriam ter essa informação e se dirigir à parte de prevenção e informação da doença. Isso o Paulo pode falar melhor. Exatamente, Ele Paulo. está mais Porque se a gente for pensar no âmbito público, né, isso devia ser uma política pública de saúde. Isso deveria ser absolutamente prioritário. Absolutamente prioritário. A gente sabe, por exemplo, a gente tem estudos aí que falam em percentuais assim relativamente grandes do PIB com relação ao custo da doença do alcoolismo. Provavelmente as doenças secundárias à doença do alcoolismo são custos, é o maior custo talvez do sistema público de saúde. Mas de qualquer maneira, se a gente está falando, né, que existem 10% de dependentes, ou seja, 10% de pessoas que hoje, como as pesquisas aí, as mais variadas mostram aqui no Brasil, a gente está falando de 10% de doentes que vão usar o SUS, vão usar a saúde suplementar. Então é muita gente, né? O que a gente tem visto aí é que mal, né, o grande interessado nesse recurso, em economizar esse recurso para a saúde, e não vou nem dizer do sofrimento das pessoas, né, do inferno que é isso para boa parte das pessoas. Boa parte desses recursos, o governo deveria ser o maior interessado em economizar. Ele deveria ser o maior, ele vai ser o maior beneficiário, a população vai ser a maior beneficiária disso. O que a gente vê, o que eu tenho visto por aí, e eu tenho me empenhado para tentar enxergar com bons olhos isso, mas não consigo, é a absoluta desinformação. Mal e mal se fala de doença. Aliás, muito pelo contrário, o que eu tenho reparado por aí é que existe uma semelhança muito grande do discurso do governo com relação ao discurso da indústria do álcool. É o mesmo discurso, o discurso diz: beba com moderação, beba com responsabilidade, beba com parcimônia. O que passa a seguinte mensagem, que quem não consegue porque é doente, e não escolheu ser doente, beber com moderação ou beber com responsabilidade, é um irresponsável, é um imoderado, é um degenerado, é um louco. Isso remete a uma questão moral, que é uma coisa da idade da pedra. E aí a gente vê um discurso muito parecido com relação às companhias de bebida, que também usam em termos de responsabilidade corporativa, elas escrevem isso no seu balanço, que elas têm programas para recuperar, para passar, transmitir a ideia do beber com moderação. Quando a gente vê aquele que deveria zelar, aquele que deveria cuidar das pessoas, que é o governo, com o mesmo discurso de quem vende bebida alcoólica, esse daí, ele está no papel dele. Né? O acionista quer realmente que venda, né? O governo não. Quando a gente percebe
uma semelhança de discurso, alguma coisa está errada. Alguém não está cumprindo o seu papel. Parece-me que as companhias de bebida estão. O governo é que não está. Então a gente não consegue ver nada que se pareça com política pública. Nada. Nós tivemos a gente conseguiu avançar mais no tabagismo, no controle do tabagismo e ambientes livres de tabaco, do que na questão do álcool. Mas aí existe uma questão que eu penso da seguinte maneira, né? Hoje, né, nós já temos aí alguns estudos que dizem que a população tabagista do Brasil está em torno de 13% a 14%, alguma coisa assim, né? Então vamos pensar 10%, né? Com relação à doença do alcoolismo e da dependência das outras drogas também, é mais ou menos isso, né? Só que é 10% de dependentes e 90% de pessoas que não são dependentes. Essa conta é um pouco falsa, tá? Porque se você tem 10% das pessoas dependentes, você teria pelo menos mais 2 familiares sofrendo o diabo por causa disso, então a gente está falando de 30%, já é uma população relevante. Mesmo assim, eu ainda acho que a questão da maioria não ser fumante faz com que o governo se sinta mais incentivado a criar uma política pública, né, com relação ao tabagismo. A gente vê o exemplo do camarada que deixa de fumar, ele é quase aplaudido, né, ele recebe um troféu, as pessoas... Com razão tá certo, né, é assim que funciona. Com relação ao álcool, não é bem assim. Né? As pessoas perguntam por que ele não bebe, né? E por que ele não bebe com moderação e com responsabilidade? Nem se fala em doença do alcoolismo, nem se fala que é uma doença. Então a gente está muito atrasado. O que me choca, o que me chama a atenção é que quem deveria zelar por isso não faz, né? E esse alguém não são as companhias de bebida. Né? Não é esse, não dá para esperar desse pessoal. Né? Porque, como a gente acabou de dizer, é um impacto direto nas finanças públicas, né? Porque incompreensível, eu não consigo compreender. Olha, eu só consigo debitar isso, talvez um pouco a questão do preconceito, né? Nós sabemos que muitas vezes o governo ele age sob pressão. Se a sociedade não pressioná-lo a tomar uma determinada atitude, ele não irá fazê-lo. Como existe um grande preconceito com relação à doença do alcoolismo, né? As famílias, e com razão, né? As pessoas não querem se expor mesmo, elas quase varrem para debaixo do tapete o doente. Ninguém conta que tem um familiar doente. O próprio doente, de uma certa maneira, ele tem um pouco de vergonha de se dizer em recuperação. Ele demora, inclusive, a reconhecer que está doente, né? Ele demora a reconhecer que está doente quando ele... Olha, eu não quero, né, ser extremamente pessimista, até porque eu acho que graças à oportunidade que você nos dá, a gente está iniciando talvez uma nova fase com relação à dependência química no Brasil. Mas... o portador da doença do alcoolismo, o doente da dependência química de outras drogas, ele é o único doente que recebe um feedback negativo da sociedade. Ele é o único doente que recebe um feedback negativo. O fumante, como a gente falou até agora, ele fala que parou de fumar, ele ganha um abraço, um troféu e uma promoção. O doente do alcoolismo ou de outras drogas, ele pode trabalhar perfeitamente bem, ele pode estar em recuperação, ele pode estar frequentando grupos de autoajuda, mas ele não fala. Se ele falar, os caras vão falar assim do lado: pô, mas esse cara aí é um irresponsável. Não sabe beber. Ele bebe sem moderação. Ele vai sair pelado gritando na rua aí a qualquer momento. Ele não é confiável. O dependente químico no Brasil é visto como um sujeito não confiável. E não é assim. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que a pessoa em recuperação, ela pode deixar de sobrecarregar o SUS, ela pode não atropelar ninguém, ela pode não causar violência doméstica, ela pode cuidar melhor dos próprios filhos. Ele só precisa da informação. Quem deveria cuidar por essas pessoas não faz, né? Então a gente vê que a pessoa pode ser um melhor cidadão, né? Pode evitar que ele sofra e que os familiares sofram. Porque esses coitados, esses ficam, né, e eu me coloco nessa situação, quanto mais você tem um preconceito vigente na sociedade, quanto mais você tem vergonha de falar, né, que o seu pai, que o seu filho, né, que a sua mãe é uma pessoa irresponsável, imoderada, é quase um tarado, né, uma coisa medonha.
né? É um bicho. Né? Na medida em que você tem vergonha, mais sozinho e mais embotado você vai ficando dentro daquela realidade da dependência. E as pessoas não querem falar sobre isso, as pessoas não querem se expor dessa maneira. Sim. Então eu acho que o fato do governo não fazer nada, que é o que o governo faz, nada, nem a palavra doença é usada, né? Existe uma questão, uma discussão quase etérea filosófica a respeito do que é doença, do que como se fosse saúde, né? O contrário de doença, saúde, como se fosse saudável, né? A gente percebeu que o uso do álcool, o abuso do álcool no ambiente universitário ganhou força por conta desses últimos episódios nas festas da USP, casos inclusive de estupro. O álcool no ambiente universitário, a gente tem percebido por pesquisas, inclusive da Unifesp, que tem crescido, inclusive com o próprio... Hoje as atléticas são apoiadas pela indústria, né, que promovem a tal das festas open bar. Vocês frequentaram o ambiente da USP. Dr. Paulo, no primeiro momento, na década de 50, Dr. Paulo, 60? Não, 63. Você se formou em 63? A 63 a 68. Tá. Como é que eram as festas da USP, da medicina da USP naquela época? Olha, naquela época, 10% da minha turma ia desenvolver a doença do alcoolismo, quer queira, quer não queira. Isso é um dado estatístico. E aqueles que estavam desenvolvendo a doença eram aqueles que mais frequentavam festas, mais iam nos bailinhos, mais iam em festas, a parte de esporte, esportiva, que tinha a oportunidade de poder entrar em contato com álcool. Não é verdade? E o senhor estava entre eles? Eu estava entre eles, entendeu? Eu comecei a desenvolver a doença do alcoolismo durante a... Mas aí é uma fase em que ainda dá para moderar. É o início da doença. Então a pessoa já tem condições de raciocinar que hora vai beber, que hora não vai, entendeu? Vai levando. A doença do alcoolismo, ela vai devagarinho, ela vai minando. Ainda havia, porque a doença do alcoolismo, nós temos duas realidades. A minha realidade interna e a realidade externa. A minha realidade interna é aquilo que eu penso das coisas. E quando eu entro em contato com você, eu vejo outras realidades, que são a realidade externa. A doença do alcoolismo, ela ataca o sistema nervoso central e faz com que a pessoa não veja a realidade externa. Ela só raciocina com a sua realidade interna. Então é muito difícil a pessoa ter um julgamento da situação em que ele está vivendo. Os outros têm, os outros veem, porque os outros veem a realidade externa. E o doente do alcoolismo não vê. Ele só raciocina com a realidade interna para ele. Se a realidade externa começa a atrapalhar o pensamento dele, a situação dele, a parte emocional dele, ele bebe e liquida. É só tomar uma que passa. Não para, que volta. Entendeu? Então, mesmo naquela época, na faculdade... Mas tinha tanta bebedeira como não, tem não hoje? era tanta como a gente vê. É que hoje o número é maior de pessoas, né? Antigamente era um número pequeno, a faculdade tinha poucas vagas. Era um grupo menor, que se conhecia. Então, esse 10% que iam desenvolver a doença do alcoolismo estavam desenvolvendo num grupo pequeno. Hoje é muito grande, hoje aumentou muito. Então, hoje a USP é um monstro grande. Quantas vagas, quantas pessoas não tem? E tem as festas, então, muito grandes, festas onde a frequência é muito grande de pessoas, não é verdade? Mas a situação, hoje em dia, é essa aí que o Paulo estava falando. Quer dizer, é a falta de informação que vai levando a essa situação. Paulo, a gente também já tinha conversado sobre as festas, né? E você relatou uma coisa interessante, essa questão de quando você entrou na faculdade de Direito da USP, né? E a surpresa sua de ver que tinha um bar dentro da faculdade. O paraíso supremo, né? Porque quando eu comecei a beber, no colegial, e no colegial eu tinha, né? Quem fosse beber, né? Você tinha toda uma dinâmica, toda uma logística para ir beber. Você não podia beber sempre no mesmo bar, você tinha que beber meio que escondido, né? Os B10 do colégio meio que caçavam, né? Quem estava mesmo estando fora do ambiente do colégio, as pessoas, né, iam olhar. Então existia toda uma dificuldade em beber. Eu entrei na faculdade, eu lembro claramente isso, né? Eu lembro como se fosse ontem, né?
Eu saí do metrô, estava indo em direção ao Largo de São Francisco, encontrei na rua um amigo meu que tinha estudado comigo no colegial e ele me falou meio bestificado, ele não tinha processado a informação, ele falou assim: eu vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. Ele estava vindo da faculdade, eu falei: o que que é? Ele falou: tem um bar dentro da faculdade. Eu falei: não é possível, não é possível, eu não acredito. E aí eu entrei no bar e tinha mesmo, pro meu espanto e horror, né? Eu achei tão bom aquilo, mas tão bom que eu fiquei uma semana lá dentro. Não foi para aula, hein? Eu subi para, né, aquilo que se falava das arcadas, né? Nem para aula, nem para faculdade, porque o bar você entra por fora, até hoje é assim, né? Você entra pelo bar do centro acadêmico, pela rua Riachuelo. Você não entra na faculdade em si. Então, assim, aquilo que se falava daquela coisa das arcadas, do charme da faculdade, eu fui conhecer isso uma semana depois, né? Nos outros dias eu não aguentava, né? Eu tinha que passar no bar antes e uma vez estando lá, eu ficava lá. Com relação a festas, né? Festas, sempre teve, né? Eu frequentei todas, na Medicina, na São Francisco, né? Eu gostava, né? Eu gostava. Bebida em festa, e quem exagerou em festa sempre teve. Eu não me lembro de ouvir coisas como eu leio, como eu ouço hoje no jornal, casos de estupro, por exemplo, né? Hoje, o que me chama a atenção são duas coisas, né? Primeiro, que eu vejo hoje é que eu não me lembro, eu acredito que não havia, pelo menos uma forma tão agressiva como é hoje, o patrocínio de companhias de bebida com relação a essa festa. Então, essas festas. Então eu me lembro, por exemplo, né, do caso recente do menino da Unesp, né, Humberto Fonseca, né, que faleceu, uma tragédia indizível. Mas pelo que eu vi no jornal e vi um pouco na televisão, estavam todos ali de coletinho de uma companhia de bebidas, né? Então isso não me lembro dessa publicidade, desse patrocínio. Festa Open Bar existia, mas eu não me lembro de ter uma coisa tão assim escancarada em termos da indústria do álcool com relação a isso. Não me surpreende muito, né? Hoje no Brasil a companhia de bebida que mais fatura, que é a que vende mais cerveja aqui no Brasil, o lucro líquido dela é de banco. Não deve a nenhum banco hoje no Brasil. Quanto é? 12,5 bilhões de reais em 2014. É um pouquinho abaixo do que o Bradesco teve, um pouco abaixo do que o Itaú teve 20 bilhões, né? E bem acima do que o Santander teve em 2014. É um lucro líquido de banco, né? Então eu imagino, não me surpreende que essa companhia, em prol dos seus acionistas, né, ela realmente esteja empenhada em fazer publicidade. Outro exemplo, né? A companhia hoje que mais vende cachaça no Brasil, o lucro líquido dela no ano passado foi maior do que a da maior companhia que vende leite no Brasil. Ou seja, no Brasil dá mais lucro você vender pinga do que você vender leite. Então essas companhias, elas têm um poder econômico muito razoável e evidentemente vão, né, em prol dos seus donos, eles vão usar aquilo que for necessário para poder vender mais bebida, né? Natural. Isso me chama muita atenção. É a regulação e fiscalização disso. Olha, Cláudia, é uma ótima colocação a sua, né? Mas eu acho que nós estamos muito aquém disso que você está falando. Veja só, exatamente uma semana antes do falecimento do estudante da Unesp em Bauru, desse evento trágico, houve uma coisa chamada Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo. Uma semana antes. Olha, eu tenho lido bastante todos os jornais, revistas, eu me empenho, eu me esforço para estudar e para ler temas relacionados a álcool e drogas. Eu não vi nada disso daí. Eu sei disso porque eu fucei em sites oficiais e descobri que ia haver uma programação em algum lugar a respeito dessa Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo. Ao alcoolismo. A doença não é doença. É doença? Não é, nem se fala. Então, na verdade, a gente fala fiscalização, regulação. A gente está numa fase muito anterior, a gente não tem nem informação.
a gente nem trata isso de uma forma aberta, de uma forma franca, de uma forma clara. A gente está na fase ainda, a gente está na Idade Média, a gente está falando ainda de beba com responsabilidade, não abuse. O governo está ainda muito atrasado com relação a esse assunto. Algum país avançou nessa questão? Porque me parece assim, se a gente for pensar nos países europeus, enfim, tem regras ali, Estados Unidos, você não pode sair bebendo na rua. Mas assim, eu desconheço um país que tenha, não sei, os islâmicos, enfim, mas um país que tenha apertado a bebida, ou, enfim, existe algum que faz hoje uma política séria nessa área? Olha, eu penso da seguinte maneira. Primeiro, vetar a bebida não é solução, né? Existem estudos aí que demonstram que nunca se vendeu tanta bebida, né, nos Estados Unidos, por exemplo, quanto na época da lei seca. Né? E uma vez, né, vamos supor, proibida a bebida, imagina quem vai vender, você pode imaginar quem vai se dispor a fazer esse tipo de tráfico. Né? Então, não me parece que seja uma atitude razoável, até porque a maioria da população pode beber. Né? Então, a gente conhece um monte de exemplo de gente que bebeu, né, fez uma besteira um dia e parou, ou moderou, conseguiu. Esse não tem a doença do alcoolismo. Então, eu não acho que proibir seja a solução, não. Agora, com relação a outros países, primeiro eu penso no seguinte, primeiro ponto que eu penso, se eu não me engano, a OMS ela tem um estudo que diz que o alcoolismo é a terceira maior causa de morte no mundo. Então, tirando os países islâmicos, né, que nesses a bebida é proibida, eu imagino que deva ser um problema mundial mesmo, não deva ser um problema só do Brasil. Agora, eu imagino que nos Estados Unidos talvez as pessoas falem um pouco mais abertamente, né, sobre essa questão da doença do alcoolismo, sobre grupos de autoajuda. Me parece que as coisas lá são mais abertas. Porém, né, nós não precisamos copiar tudo que vem de fora. Né? Nós podemos criar as nossas próprias regras e, quem sabe, dar um bom exemplo para fora também. Eu não gosto muito, Cláudio, e me perdoem os que pensam diferentemente de mim, eu acho que aqui no Brasil nós temos boas pessoas que podem dar bons exemplos e trabalhar bem. Eu não acho necessariamente que a gente viva necessariamente em função de importar alguma solução. Eu acho que a gente pode criar a solução, né? Mas eu não acredito também que no resto do mundo a gente também esteja tão assim mais avançado do que no Brasil. E quais seriam assim, esses caminhos para essa solução? O que a gente poderia avançar na avaliação de vocês dois? Pode continuar, Paulo. Não, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o governo começar a olhar especificamente para isso. Né? O governo precisa aprender a comunicar. Né? Existe uma expressão que a gente usa muito em campanha eleitoral, né? No dia a dia, que se chama batalha da comunicação. Né? Volta e meia nós a gente ouve falar da batalha da comunicação. A batalha da comunicação com relação a álcool e drogas está sendo perdida. A gente está vendo coisinhas bizarras acontecerem por aí, né? Se você quiser, eu te dou alguns exemplos de coisas que a gente lê, né? Que me parecem absolutamente absurdas e que se faz isso daí. Então, eu acho que a primeira coisa a fazer deveria começar a aprender a comunicar melhor. Né? O poder público, quando ele quer, ele sabe comunicar bem. Quando tem vontade de fazer isso, quando a sociedade exige que isso seja feito, que alguma coisa seja feita, o poder público sabe comunicar muito bem. A gente vê aí um monte de campanha que a mensagem ela é transmitida, né? Sem problema nenhum. Então, acho que a primeira coisa era fazer uma campanha de conscientização, de começar a explicar que dependência química é uma doença, de começar a explicar que dependência química não é uma coisa que é a falta de caráter, como se sugere hoje, né? Que a pessoa não escolhe para nascer com diabetes, assim como ela não escolhe para nascer com outras patologias, assim como a dependência química. Eu acho que aí, né, se você aprendesse a comunicar bem, isso teria que ser feito com quem conhece também, porque você pegar e colocar uma pessoa que não conhece, aí a gente vem um exemplo até da tributação, né? Como a gente falou, talvez as companhias de bebida elas até absorvam, né, um aumento da carga tributária para poder financiar tratamento público, né, que nós não temos hoje, né, ou temos muito pouco, ou então em muito menor escala, programas de educação nas escolas, né? Talvez ela até absorvesse isso, mas aí, será que quem vai cuidar desse dinheiro, quem vai administrar, sabe como fazer isso? Se for do jeito que está hoje, é melhor não fazer nada. É melhor não aumentar esse tributo, porque vai gastar uma bala boa,
num tiro ruim. Então não vai valer a pena, né? Agora, outro exemplo, né? Informação na escola. E quando eu digo informação na escola, eu digo não é informação de um dia lá, né? E um camarada lá com um capuz, para não dizer a identidade dele, e dizer que ele está morrendo na rua e ele não consegue parar de usar droga. Não é isso. É dar uma informação de uma maneira coordenada, que a criança aprenda, que cobre isso, inclusive, na prova dele, né? Coloca questões relacionadas a drogas e álcool como matéria obrigatória para o Enem. Vê se a molecada não vai se preocupar em saber o que é. Agora, isso, a gente falando assim, pode até parecer uma coisa meio nossa. Então nós vamos ensinar, o preconceito. Vamos ensinar então, né, o que é maconha, o que é cocaína, o que é crack para as nossas crianças. Eu vou te falar uma coisa. Se nós não começamos a fazer isso agora, olha, provavelmente, você certamente, eu talvez esteja vivo daqui a 15 anos. Você certamente vai estar, né? Daqui a 15 anos, nós vamos ter que ensinar isso antes da alfabetização. Eu li uma reportagem recente, né? A idade das crianças, né, em alguns lugares, em algumas capitais brasileiras que entram para o tráfico de drogas, e naturalmente por conta de estar ali naquele meio, elas vão usar drogas, elas vão usar crack, é de 7 anos. 7 anos de idade. Então, né, eu acho que a primeira coisa é informar sobre a doença da dependência química, né? E informar, tanto utilizando os meios de comunicação que o governo faz com maestria quando ele quer fazer, né? E colocar isso na escola. Dr. Paulo, o senhor acha que é por aí? Eu acho que é por aí, é pela informação. É a informação, quebra de preconceito e divulgação, né? Divulgar a doença, divulgar... porque o álcool, ele é a porta de entrada de outras drogas também. Muita coisa, pode conversar com todas as pessoas, muitas vezes são as pessoas que são dependentes de cocaína, ou do crack, ou de maconha, né? Muitas vezes a porta aberta para entrar essas outras drogas é o álcool, que é a doença, que é a droga lícita, né? Que é a droga que está permeando a sociedade com facilidade. E hoje, realmente, acesso a tratamento é uma coisa difícil. Por exemplo, o senhor disse que o primeiro passo é a desintoxicação. A pessoa conseguir uma internação para desintoxicar é bem complicado, né? É complicado. A primeira fase é a abordagem, né? É tentar fazer com que a pessoa se enxergue, veja a realidade externa, sua realidade externa, como é que ele está. E depois desintoxicar. E desabituar-se. E, em seguida, fazer um tratamento de crônico, de cronicidade da doença, né? Fazer um tratamento dia a dia e planejado, que é feito em grupos de autoajuda, que tem vários grupos de autoajuda. Sim, o senhor frequenta hoje 26 anos... Frequento grupos de autoajuda. Sem beber álcool, o senhor continua frequentando? Continuo frequentando, porque a doença do alcoolismo é uma doença que é só por hoje. Amanhã a dependência química não cura, ela fica sempre presente, né? E o senhor, 26 anos depois, o senhor ainda sente falta? Quando o senhor vê alguém bebendo ou não? Não. Pelas informações que eu tive, a situação que eu sei, que eu vivo, eu não sente falta do álcool. Já passou, vai sentir falta do álcool quando está desintoxicando. Os 6 primeiros meses, por aí a gente sente um pouco. Depois fica uma coisa tão comum não ingerir álcool, que a vida se torna tranquila. Agora, é interessante porque assim, a gente acha que todo mundo bebe, né? Mas quando vê as pesquisas populacionais, 50% da população brasileira não bebe, né? Então, assim, é possível viver sem álcool, né? Não, é totalmente possível. Aqui, na verdade, olha só, Cláudia, eu acho que existe alguma coisa do tipo, primeiro, né, que quando a gente quer conversar a respeito da doença do alcoolismo, e no fundo isso é uma discussão da dependência química e também das outras drogas, a gente não quer travar uma guerra santa, né? Não é esse o ponto, né? Um exemplo, né, aproveitando o gancho do que você perguntou, meu pai, minha esposa bebe. E eu convivo bem com ela. Posso ter outros problemas, esse eu não tenho, né?
E eu acho assim, eu acho que eu não tenho, olha, eu não tenho nada contra as pessoas que bebem, pelo amor de Deus, né? Não é esse o caminho. Eu acho que as pessoas que bebem e se sentem bem, e trabalham e produzem, e não agridem os outros, e não causam um acidente de trânsito, e não fazem nenhuma loucura, não tem problema nenhum. É uma opção, né? Isso existe desde que a humanidade é humanidade. O que eu acho é que aquele que é doente, esse sim, ele precisa entender, né, que ele está tomando veneno. Que ele pode olhar, ver uma caveirinha com 2 tíbias cruzadas, aquilo lá para ele é veneno aquilo. Isso a pessoa precisa entender. E a vida sem beber, ela é completamente possível. E ela está acessível, tanto a beber quanto a usar droga. Até nós, que não temos nenhum brilhantismo, conseguimos. Então é possível, lógico que é possível, claro que é possível. Tem milhões de coisas para se fazerem. Agora a pessoa precisa primeiro se reconhecer como doente. Né? Eu acho que tudo passa por isso, mas só de já ter informação que é uma doença, né? Que a pessoa precisa saber que isso existe, né? Às vezes ver se não tem nenhum exemplo na família. À medida que as pessoas vão falando sobre isso, as coisas vão tomando corpo. E claro que dá para ficar sem beber, é óbvio, a gente tem uma impressão, né, que todo mundo bebe o tempo inteiro. E não é assim. Olha, eu vou te falar muito a visão do dependente, que é o meu caso, né? Às vezes eu lido, né, por questões sociais e que me dão prazer, né? Eu vejo pessoas, né, familiares bebendo, né? Familiares da minha esposa, por exemplo, né? Ou amigos. Então o camarada, ele pega, ele senta num sábado à tarde, num bom restaurante, ele toma um chopp, ele pede um chopp e ele deixa um pouco no copo, o que para mim já é uma blasfêmia. Aí ele pede uma comida, aí no meio que eu já acho uma coisa meio que estranha pedir uma comida e beber ao mesmo tempo, né? Porque vai estragar a bebida. E ele consegue comer, aí depois no meio da comida ele pede uma caipirinha, aí ele toma metade, aí depois ele come um pedaço de pudim e toma um café. Sabe, a gente fala, isso pra mim eu nem considero beber, né? Porque eu acho uma coisa tão assim esquisita pro dependente como eu acho uma coisa tão estranha. Então a gente tem uma sensação, né, que todo mundo bebe o tempo inteiro. O dependente, ele só bebe, ele não come. Claro, mas nós temos que ir direto ao assunto, né, e com rapidez e sem perder tempo. É claro, você não... Né, em quantos e quantos churrascos que eu fui na minha vida, que eu nem vi aonde era a churrasqueira. Não vi nem onde era. Então, o dependente, aí eu digo por mim, né? Digo basicamente, aliás, exclusivamente na minha própria experiência. Eu tenho, às vezes, a sensação que o mundo bebe, e o mundo bebe muito, e o mundo se diverte, né? Tudo amador, né? Tudo amador, tipo, bebe um pouquinho, então não é assim. E a vida é mais que isso, né? Mas para o camarada como eu penso, a vida é tudo isso. Né? A vida, aliás, é só isso. Né? Essa vida deixou de ser divertida depois que você parou de beber? Não. Num primeiro momento, não. Num primeiro momento, né? É claro que quando você... primeiro você tem que... É difícil passar a fase de abstinência, né? Quanto tempo durou a sua? Não me lembro exatamente, eu diria para você algumas semanas, né? Algumas semanas em que eu tomei muito refrigerante, mas muito refrigerante zero, né? Esse período passou, né? E depois o que me ajudou muito, né, foi que, por incrível que pareça, né, eu fui chamado para trabalhar num lugar do qual eu tinha pedido para sair antes. E eu tinha muito trabalho para fazer e eu gostava do meu trabalho e eu me empenhei muito nisso, né? O segundo ponto que me ajudou muito, né, pelo menos nessa primeira fase, e até hoje, né, é a base da minha vida, né, aliás, é a razão pela qual eu estou vivo, é que eu frequentei muito e frequento ainda grupos de autoajuda. E frequentava todo dia, final de semana 3 vezes, 4 vezes, e aí você começa
a desabituar um pouco daquele tipo de vida que você tinha. Depois de algum tempo eu saí de novo com amigos que sabiam da minha condição de portador da doença do alcoolismo, de adicto, de dependente químico, de alcoólatra, seja o nome que for, né? E me diverti, fiz exatamente o que eu queria fazer, né? Sem o menor problema. Mas num primeiro momento não foi tão simples assim. Durante um bom tempo eu fiquei muito em função de outras coisas, né? Eu tinha outras atividades, né, que me ajudaram muito. Temos uma pergunta aqui do telespectador perguntando o seguinte: o trabalho que te chamou de volta sabia que você estava em processo de recuperação? Não. E essa é uma das razões essa talvez seja a razão principal pela qual nós lançamos o livro agora, né? Eu tenho seríssimas dúvidas, eu sou advogado, eu cuido teoricamente, né? Eu cuido, né? É do patrimônio de outras pessoas. Com base no preconceito que tem hoje, né? Se eu falasse, eu sou alcoólatra, talvez muitas pessoas não entendessem isso bem, né? Então, teve duas coisas que me motivaram muito a apresentar meu RG, meu CPF e endereço e contar a minha história no livro, né, junto com o meu pai. Né? A primeira foi que meus filhos nasceram, né, e eu comecei a enxergar um pouco além do meu próprio umbigo com relação à questão da doença do alcoolismo. E segundo foi que eu consegui, né, terminar algumas coisas profissionais que eu precisava fazer. Assim que eu terminei essas coisas profissionais, que foram compromissos que eu assumi com outras pessoas e comigo mesmo, eu decidi fazer isso. Não, né, para responder diretamente à pergunta da nossa internauta. Da nossa internauta, não sabiam e tenho dúvidas se me contratariam de volta se soubessem. Ótima pergunta. Mas depois você acabou abrindo, inclusive quando você decidiu escrever o livro e abrir, enfim, esse escritório, então, esse lugar que hoje, né, que me contratou, hoje ele é meu, né? Então hoje não faz muito mais sentido, né? Essa também é uma das razões que então hoje não faz muito mais sentido. Eu entrei lá como estagiário, o escritório é meu. As pessoas, isso é uma coisa que é preciso falar, né? A despeito das pessoas não conhecerem a questão da doença do alcoolismo, elas confiaram no meu trabalho e confiaram em mim, né? Tanto a pessoa que me convidou, né, que é talvez o maior advogado que eu conheço, que é um contemporâneo meu, que foi quem me convidou, e assim como a pessoa que me aceitou, que na época era o sócio principal do escritório, né? São pessoas que confiaram em mim, né? Mas eles não sabiam nada com relação à questão da doença do alcoolismo, como se dava, como não se dava, não sabiam dessa história, e tenho dúvidas se isso seria, né, tão tranquilamente aceito assim, né? Ok. Bom, vamos convidar os internautas para amanhã, lançamento do livro A Doença do Alcoolismo. Martins Fontes, né? Livraria Martins Fontes, da a partir Paulista, das 6h30. 6h30 da manhã, quarta-feira. Boa tarde a todos. Obrigada.